Na verdade, hoje ele está evoluindo para um CRM que nós chamamos Cockpit Research Management, que hoje ele vai atingir mais a corporação também. Antigamente ele era só, digamos, o trabalho era só feito no cockpit, para os tripulantes técnicos e de serviço, justamente para evitar esses casos que você mencionou, em que haja uma interação dos comissários na parte operacional da aeronave. Por exemplo, se o comissário, como é esse caso que observou que havia uma formação de gelo excessivo em determinada parte da aeronave, aí ficou com medo de falar para a tripulação técnica. A tripulação técnica sabia do problema, mas não sabia, não tinha como avaliar a gravidade. E ela tinha condições de fazer isso. E ela tinha porque ela tinha visto, né, tinha olhado e tinha condições de fazer uma avaliação muito mais precisa. E ela ficou inibida de levar essa informação para o comandante da aeronave. Evidentemente que isso veio também, e nunca um acidente é por acaso, sempre é uma somatória de eventos. Veio se agregar outros eventos que contribuíram para o acidente. Por isso que se trabalha no CRM, que é no sentido de fazer essa integração maior operacional. Lights off. Solo, boa tarde, Varig 2328. 2328, aguarde. Dois, 328, pronto para passo? Guarulhos, nível 330 autorizado, via Penag 540, 62821. Frequência controle 1201, torre 19831, transponder 3524. Autorizado 330, Guarulhos, Penag 540, registração 201, controle 221, 3524 transponder, Varig 328. Durante a frequência Agora que eles ligaram a porta, porta Essa porta assim, manual. off, Parque brake and start. chucks in place, relax, but break off. Parque brake off. Mas não vieram dar um sino para a senhora lá? É aquela senhora lá, ó. Tá com a bengala, acho que ela não precisou. O espaço está bacana. Com licença, boa tarde. Opa, como vai? Tudo bom? Legal, viu? Bom. Vai botar quanto de Combustível não tem nada, né? pé final ainda? Acho que hoje não tá comandante. Não, Só obrigado. assina essa primeira folha, por favor. 478
370 e 960. Guri, que tal? Tudo bem? Tô eu, minha tria inteira. Nossa, é muito ruim mesmo. Boa tarde. Oi, Alex. Esse tá Tô eu, minha infectado. tria. É? Prazer, é mesmo. Opa, tudo bom, tia? Desculpa, ela tá tirando foto aí. Tá filmando? Tá filmando? Ah. Então pode se mexer, então. Pode se ficar à mexer. vontade. O Castro eu recebo pra você, Quê? tá? Não entendi. Eu recebo pra você. Não recebe? Que gente fina. Tô remunerado, eu trabalho um pouquinho. Pô, que chique do Tô outro. remunerado, né? Eu tava com vontade de já ficar em casa e fazer a minha volta, né? É que eu tenho que ir lá amanhã cedo. Ah, bom, senão eu fazia, pô. Tô remunerado mesmo. É verdade, É muito mais trabalho, né? Ah, vou te falar, meu amigo. O bicho pega. Se for ver, ela quer que trabalha que é o mês. E hoje eu sou monitora, né? 3544, posicionamento correto. Posicionamento chão para táxi. Crianças não deverão ficar junto às saídas de emergência. Acomodem a tabela principal no compartimento acima por parte do esclarecimento. Não é permitido acomodar junto às saídas de emergência. Mantenha seus equipamentos eletrônicos desligados. Para táxi, marque 3328 121 a bordo. 2 horas e 35 até na região. Táxi autorizado por espera do 111, chame torre 1 atenção, vale 22. Libertad, pode espera, torre 18 horas, 362, boa tarde. Número 80, táxi autorizado para o Patino Finger 4 Lima. 4 Lima, número 80. A TAM hoje não tem simulador de voo. O que nós temos no Brasil foi um acordo que nós fizemos com a CAE. A CAE é uma companhia que tem 80% do mercado mundial de simuladores. E há 5 anos atrás, no começo dos anos 2000, ela se dispôs a colocar um centro de simuladores em São Paulo, né? Então foi um acordo que nós fizemos que foi extremamente interessante para ambas as partes. Quer dizer, a TAM conseguiu rates bons, preços bons com eles, né? E a CAE conseguiu um cliente de muitos anos. Quer dizer, então a gente viabilizou o centro via esse nosso contrato de longa duração, né? E nós tivemos à disposição de ter os simuladores no Brasil. Hoje nós temos um simulador de 330 e simulador de 320 aqui. Qualquer outro avião novo que a TAM trouxer para o Brasil, negociaremos com a CAE para que possa estar nesse centro. Eu falei no início que normalmente a mídia, por vezes desconhecer alguns aspectos, ou não ter conhecimento de muitas coisas, principalmente na área técnica, vinculou uma imagem da aeronave muito ruim. Eu posso dizer de cadeira até muito feliz, porque eu vi o Fokker 100 nascer na fábrica na Holanda, porque antes do Fokker 100, que ele é oriundo do Fokker 28 4000, e eu voei inclusive lá com o pessoal da fábrica e assisti inclusive a criação do Fokker 100, a fabricação dos primeiros Fokker 100. E posso dizer com bastante firmeza que é um avião excepcional, é um avião que me deixou muita saudade, um avião fora de série e que hoje é tão moderno quanto o Airbus. Os sistemas deles são altamente automatizados e tecnicamente seguros. Não, o Fokker 100 também, eu sou muito suspeito também porque eu falo muito bem dele, né? Quer dizer, eu vivi aqui todo o ciclo desse avião, né? Quer dizer, como eu já falei anteriormente, eu fui contratado para o projeto do Fokker 100. Então nós fizemos toda a preparação, todo o planejamento ferramental, initial provisioning, suprimentos, tudo que era necessário para esse avião. Eu vi o avião nascer, durante os primeiros anos eu fui engenheiro do avião, quer dizer, voei muito no Jump City. Então o meu relacionamento com
com o avião é muito forte. Vivi também, eu era o responsável técnico pela companhia na época do acidente, né? Vivi todo o processo de uma comissão de investigação também. Eu diria o seguinte, infelizmente, porque aconteceu, mas isso também eu aprendi muito, né? Quer dizer, todo o anexo 13 da ICAO me foi passado por conta desse avião, né? Então a gente teve assim um trabalho com o avião que foi um trabalho muito forte, né? Quer dizer, a TAM viveu esse avião durante um bom tempo. Ela era a companhia que acumulava mais ciclos por dia, né? Nesse avião, mais que a American Airlines. Eu diria, é um avião fantástico, né? Quer dizer, ele passou por um problema de amadurecimento de projeto, né? E a TAM ajudou muito a amadurecer esse projeto desse avião, porque a TAM tinha uma frota grande, era a segunda frota mundial, e voava muito esse avião, né? Então hoje a gente fez também um trabalho muito forte, ainda temos uma relação com a Fokker extremamente forte, e é um avião que os pilotos gostam, a manutenção gosta, ele está muito habituado a ele. Eu tenho 29 anos, quase 30 de TAM, e já presenciei muitos eventos na TAM, e todos os eventos são bastante desagradáveis, se ninguém quer ter esses eventos. E a gente, infelizmente, vai aprendendo com o aparecimento deles, não é? Essas ocorrências, a gente vai aprendendo muito. E vai desenvolvendo técnicas, que aí quando você me perguntou o que nós fazíamos na empresa, a respeito de segurança na empresa como um todo. Então, esse trabalho a gente faz na empresa com muita satisfação e vai aprimorando as técnicas de prevenção de acidentes. Hoje você, se for admitido, quando o candidato é admitido na TAM, ou seja ele para um auxiliar administrativo ou para o grupo de voo, qualquer setor da empresa passa pelo um processo de integração, onde são ministrados conhecimentos de segurança e o que a TAM faz em segurança e despertar nesse novo funcionário aquela consciência da prevenção de acidentes. O que aconteceu ali ficou muito claro, quer dizer, tá muito, não sobrou nenhuma dúvida, né, após as investigações que foram conduzidas aqui pelo nosso DIPAA, né. O que aconteceu ali foi um problema de projeto, tanto é que foi rapidamente resolvido, né. E por que ele aconteceu na TAM? Pelo fato da TAM ter muitos aviões, né. É que nem, num certo sentido, né, outros, já que nós estamos falando para um público que é especializado e que conhece a aviação, né, nós tivemos, por exemplo, aquele acidente do 737 da US Air em Pittsburgh, né, que era um probleminha na cauda, também um problema de projeto, também resolvido, que o 737 é um avião excepcional, né, e o Fokker passou por esse projeto de maturação, né, em que problemas grandes ou pequenos são descobertos pelos principais operadores. Então, nós e a American participamos desse processo talvez mais ativamente que qualquer outro operador pôde passar, né? Nesse ponto, por exemplo, quando nós entramos, né, só para dar o exemplo oposto, quando nós entramos na família 320, o 320 já era um avião bem maduro, que não teve, felizmente ele não teve nenhum problema catastrófico de projeto, né? Mas assim, a TAM não teve problema nenhum com o Airbus 320. Por quê? Porque ele é um avião que não chegou já maduros, né? Quer dizer, já tinha muitos anos de voo em outras companhias, então todos os pequenos, digamos assim, ajustes finos de projeto já tinham sido feitos, né? Muitos eventos em aviação que vão acontecendo no decorrer da vida da própria aeronave, nós trabalhamos através de boletins e comunicação direta com os fabricantes, e eles vão modificando sistemas no avião, que vão melhorando a segurança da aeronave. Um dos conceitos fortes de segurança de voo é você aprender para poder prevenir. Então o que eu diria é o seguinte, você tem visto também que os projetos novos de aviões, né, com muita probabilidade você não vai ter problemas catastróficos de projeto. Por quê? Porque a autoridade homologadora ela evoluiu muito, as companhias, os fabricantes dos aviões, hoje eles usam uma metodologia computacional que é muito mais profunda. Então, os requisitos de homologação, de início de voo, a gente está seguindo agora toda a homologação do 380, né? Estamos seguindo à distância, ainda é um avião que está um pouquinho longe da nossa realidade aqui, é meio grande, né? Mas você vê que maravilha que é e o quanto forte é a homologação de um avião moderno. Quer dizer, provavelmente as próximas gerações não vão sofrer mais. Olha, por exemplo, na década de 60, né, ou talvez até um pouquinho antes, um avião que era amado e que gerou um monte de problemas foi o Eletra, né? O Eletra é um avião cult no Brasil, fantástico, né?
Aqui todo mundo adorava voar ele na ponte aérea, mas assim, poucas pessoas sabem que ele teve um problema forte de wheel flutter, né? Uma interação de vibração entre a hélice e a asa ali. Então, perderam-se 3 ou 4 aviões aí, quer dizer, por quê? Porque naquela época não tinha elementos finitos de uma maneira profunda como se tem hoje, ou seja, com muita chance, né, dos próximos projetos não terem nenhum acidente fatal, justamente por causa desse aprendizado em que os acidentes anteriores trouxeram, né? Essa eu diria que é a obrigação primeira da segurança de voo, é prevenção. Não, esse aqui é o CG. Vai bem? Oba, tudo bom, velho? Obrigado. Obrigado. Quanto autorizado tem esse sério? 0, field elevation 0, TNH 03, 355, horizon check, okay. Apollo Oscar Romeo 1 and 2 in manual. Sunny speed 123, horizon flanks for 8,500, ninguém dando 20 km. Pista é 11, são 204 down, 62 reflexo, Pexon. 385, check. Os aeronaves aguardando debaixo, que tem os aeronaves do shape aqui fazendo procedimento e espera aí agora em torno de 10 minutos para decolar. For start checklist. Cockpit preparation. Ó, Complete exercise covers. remove. para a Copa? Para difference. Para São Paulo e Patrick era autorizado e a... Corrompeu. Para pushback. Para acionamento na posição. Eu posso pushback. No 354, temos a aeronave do GEI fazendo procedimento e alguns voos estão tendo que esperar a posição para decolagem. Quanto tempo? Vai estar decolando agora, liberou em torno de 7 minutos. A queda de pressão, nós estamos com um probleminha na LPO, nós estamos checando isso aí. Tá, por enquanto tá 0, tá? Positivo, você é pressão? Manda. Lá vai a pressão. Vamos lá? For connecting X1 and 2 off. Yes. If you click check off. Off. Engine off, engine off. Off. Transmit, okay. Off video. Start engine 2 first. Normal procedure, just start. Ô, Manu, tudo isso vai chegar a 25 agora, hein? Vou virar o 2, né? E o tráfego estão autorizados pelo táxi. Virando o 2. Você está com 25 minutos, não vai virar. Não vai virar? Você está com 25 de pressão, caiu para 20. Agora caiu para 20. Isso já até 15 dá, né? Vai demorar, vai dar uma... Agora mais um pouquinho, vai dar. Ele rebuta um pouquinho para lá. Vamos fazer uma reza braba aí, porque ele vai. Sopra aqui, vai soprar. Está se mantendo nos 20 ainda, né? Tá. 20. Positivo. A partida foi normal? Tá normal sim, tá com 500, quase 580. Desliga 3054. Autorizado pushback, chama para táxi. Chamaria para o táxi da 3054. Individual pitch on. Crossfit start procedure work online. E Manu, pode desconectar, muito obrigado. Saiu 90, VX4 Romeo, para pushback e acionamento. Sente, Manu?
Tá bom, tô freado ainda, viu? Pode ser do freio? Hein? Afirmativo. Muito obrigado. Então faço com a cauda voltada para 2 nós. Boa no 790 na escuta. Manu, ele pediu para coordenar o pushback e a cauda virada para 2 nós. Boa no 790 na escuta. Autorizados é um pushback e acionamento espaço com cauda voltada para a pista 1-1. Aeronave lá no 5 Romeu da 3 está iniciando com a cauda voltada para 2 nós. Autorizado pushback acionamento com a cauda voltada para a pista 1-1. Boa no 790. Ok, senhor. Pode soltar para a parte 2. Vai, break off. Pode iniciar com a cauda voltada para 29. Positivo, estamos em. Obrigado. Pode chegar lá, a gente entrou partindo no outro. Só para o parque. Vai para lá, vou protocar da aeronáutica, o contato para o andar da UGO. Autoridade para o número da criança. Vou para trás, para o local, vou para trás. Ok, vai de break. On. Podemos virar um? Vamos ler. E o bleed off. E o bleed off. E bleed on. Off. DV5 máximo por 132. Procedimento normal. Acelerar então, Manu, hein? Quando vai desconecta. Virando, Manu. Porto Alegre, ele vai liderar para livrar. Manu, pode conectar. Uma boa tarde, muito obrigado. Uma boa tarde, já volto e bom voo para você. Até de repente. Transliber, Suparinha de Anho. Ok. Crossbleed alto. Change de bleed off. Volta. E backs on. Nexon. Three complete. After stacks. Franchise. Off. Get stage. Check. Beach 3. For now. 04 down. Clear 3. 0. Let's make those 3. Steering. On. Distraction. Solo Palenque, o 3054, estacionado para o táxi. Tem Uno 03 a bordo. Autonomia de 3 horas e 40 minutos. Alternando o avião. Monitorar o ponto de evolução, né? Da 354 está autorizado. Considera da boa noite, irmão. Autorizando o táxi, pode espera da Uno, chamada mais seguro. Boa noite. Monitorar a conta passagem da aeronave que está à sua direita, para taxi Bravo Juliette, está autorizado no segmento do táxi para taxi Charlie. Bom, o FOC é um sistema em que você faz um monitoramento de todos os voos de uma companhia, né, para que você possa
dar aos seus pilotos e dar aos seus engenheiros que cuidam de performance também, de navegação, a indicação de como você está estatisticamente em relação ao padrão pré-estabelecido, né? Então, a TAM tem isso já desde vários anos atrás, né, que nós somos pioneiros aqui no Brasil, né? E o FOCA permitiu, de uma maneira absolutamente ética, absolutamente consensuada com os pilotos, absolutamente, digamos assim, confidencial dentro do safety, né? Ela permitiu com que toda vez que tem um pequeno desvio, ou seja, toda vez que você tem qualquer coisa que configura uma saída de um padrão operacional, né, que esse desvio seja monitorado enquanto ele é muito pequeno, quer dizer, às vezes você não está muito longe de configurar qualquer situação de risco, mas você já está notificando aquele piloto que ele tem uma tendência a dar o flap um pouquinho mais rápido ou de vir um pouquinho mais alto, quer dizer, ou seja, isso tem permitido que a gente melhore fantasticamente o nosso padrão de voo ao longo do tempo, né? Foi muito bem aceito pelo grupo de pilotos, foi aceito como um monitoramento que melhora a nossa qualidade, tem sido respeitado, quer dizer, ele é não punitivo, né? E é um processo que a gente abraçou e que hoje é lei, né? Hoje a gente já tem isso até por lei, mas a TAM colocou quando era ainda uma inspiração para melhorar o seu padrão de segurança de voo, né? Então o FOCA ele foi muito bem aceito na companhia. É verdade, sim. Como você monitora os exceedances, né, que você tem. Só que o FOCA, na verdade, é muito mais do que isso. Quer dizer, ele serve, por exemplo, para mostrar a um determinado aeroporto que alguns procedimentos de chegada e saída estão muito apertados. Então, foi o caso de Guarulhos, alguns anos atrás, em que os 340, eles tiveram uma série de arremetidas muito fortes aí. Por quê? Porque o padrão de chegada estava muito apertado para aquele avião, então forçava as arremetidas. Nesse caso, não era um exceedance do piloto, era a própria conjuntura aí, ou seja, você serve tanto para informar aos pilotos eventuais desvios de uma média padrão de trabalho, né, quanto para os próprios padrões de voo mesmo, né, que independem do piloto às vezes. Na verdade, a turbina ela é uma fonte de calor. Ela, para funcionar, é motor a combustão, para funcionar ele precisa de combustível, ele gera calor e é uma área muito quente. Quando nós temos, por exemplo, ou vamos supor, você percebe qualquer um aviso de inibição, digamos, de algum sistema e você opta por abortar a decolagem, como nós chamamos, evidentemente que essa abortagem é muito rápida, o combustível que está sendo enviado para dentro do motor é um combustível sob alta pressão. E quando você aborta, que nós chamamos de interrompemos a decolagem, esse excesso de combustível muitas vezes aí é jogado para dentro da câmara, o que gera uma fumacinha às vezes, que é detectado até por quem está de fora do avião, que enxerga, né? Isso, o avião está pegando fogo e tal, mas na verdade é um fogo, é um residual devido à ação do calor. Isso é muito rigoroso o controle de qualidade. Tem digamos, as grades de manutenção que são observadas pelo próprio fabricante e pelo próprio órgão regulador. E nós estamos em contato permanente com os fabricantes de nossos motores para que a gente sempre possa obter o melhor desempenho desse motor, tanto na área de custo como o próprio de eventos, porque um avião desse muitas vezes um problema de motor, ele pode ficar parado horas ou até dias e nós temos um cuidado muito grande com essa parte de manutenção
e de reparo de motores das nossas aeronaves. Solo Palegre, é o Vitor Lima Delta, do pátio do aeroporto antigo. Não esqueci de ti, o problema é que a gente está aqui com restrição para decolagem e a taxiway estava ocupada, Vitor Lima Delta, aguarde. Tem uma posição para nós quando temos que nós temos que liberar o trator para trazer o MD-11? O Lima Delta está no pátio da Varig, vai com o pátio 1. Então, pátio Varig. Vitor Lima Delta está aqui no pátio 2, vai para Varig. Positivo, isso. O reboque, informe na alfa para cruzamento de pista. Positivo, informar na alfa para o cruzamento de pista, Vitor Lima Delta. Cruzamento Lima Tropa. Mantenha a posição. Papa Delta, Salvo 24, 12, 19. 219, Victor, Papa Delta. Tinha um 747 na Angola que ele parava lá no Galeão, né? É, eles fazem na Angola. Autorizado decolagem, 140 com menos. Decolagem, para o preferência. Decola. Minha flex against it has broadly. Decola 26, controle 1, nota aí, zero, pessoal. Mais um rosto, prossiga para ingresso na pena 200, Centro-Sul, pista 11, igual para 5. Não, vamos encontrou a Corinthians passar? Não será possível por diante do Guaíba, eu tenho tráfego em aproximação para pouso na pista 11. Mantenha a proa aproximado a 110 ou 90. Para conseguir pegar o setor sul para ingresso posterior na P90. Agora P90, setor sul, 4, a sua transmissão está bom, um pouco de chato, porém recebendo bem. Portanto, 3054, subida para o 370, esquerda livre agora, direto de frente, está em contato no radar vigilante. Air Force 2289, descend now 2000 feet, QNH 1013. QNH now 1013. Transition. Flat at 0. Steady here. Flat. Attack. Max on. Angle. Heavy. Fire conference. Standard. Fazendo 3,500.
Atualizado 370. Brazilian Air Force 2289, continue descending 1,600 feet. Air Force 2289, prepare turn off Charlie 7, if negative, Charlie 8. Roger, Charlie 7, Lord, Charlie. A3061 não pode receber tickets, tráfego 1000 pés, no centro-sul de Porto Alegre. Abaixo da 370. Que é o presidente do Airbus, está agora na sua posição de aproximadamente 9 horas, 1.700 pés, já na final da pista óptica. Tá 3054, chama agora centro Curitiba, no 33,8, alterna, 126,1. 261 na primária. E tá querendo rolar. Centro Curitiba, pode botar já tá 3054. Tá 3054, boa tarde, adicione identificação, submantenha 370, sob vigilância radar da 3054. 370, deixa eu pôr 3054. Então 56, depois 101, comando. Foi atrás ou não, né? Não, só se for tráfego aéreo, né? Tráfego aéreo teve, realmente. Alfa Cali. Isso. You have controls and communication? I have no communication. Tá 3054, chama agora centro Curitiba, no 33,8, alterna, 126,1. Boa tarde, adicione identificação, submantenha 370, sob vigilância radar da 3054. Olha, eu diria o seguinte, eu não consigo estabelecer um fato isolado que tenha sido a mais doce lembrança ou aquela coisa que me vem sempre à mente como a melhor coisa que me aconteceu. Eu diria o seguinte, foram steps muito fortes. Olha, o pouso dos primeiros 330 que nós trouxemos aqui para Congonhas, para uma cerimônia, né, foi um troço maravilhoso. Quer dizer, eles fizeram um flyby aqui a baixa altitude, né? E a gente sabendo que você estava dando um salto de tamanho, mas assim, é uma figura também, não só o tamanho físico do avião, mas o tamanho da companhia, porque a gente estava passando de ser uma companhia puramente doméstica para uma companhia que ia voar a Miami, ia voar a Paris, uma companhia que estava se projetando. Então, aquele avião passando ali, e eles fizeram a passagem a baixa altura, uma velocidade mínima, né? E depois fizeram um pouso aqui, acho que foi uma lembrança das mais fortes, mas teve várias. A segurança de voo está presente em todos os segundos, né? Todo o tempo, né? Digamos que a consciência da dimensão de segurança é sempre vinculada ao tripulante. Então, tanto faz fazer um voo de 30 minutos como de 12 horas, de 16 horas, a segurança está ali permanente. O voo longo ele requer um outro planejamento como o voo curto. Então, o voo longo ele é planejado, ele fica mais tempo no voo, existe todo digamos, um cuidado operacional em volta desse tempo que você vai ficar exposto dentro da aeronave, que a segurança é a mesma de 30 minutos, não tem diferença. Poderíamos enumerar N casos aí, se quisesse, não é? Em que a segurança é realmente o treinamento, é o fato até de uma simples interrupção de decolagem que o comandante decide fazer, é um ato de treinamento efetivo, de treinamento bem feito. Isso já é a demonstração de que o nosso treinamento e o nosso objetivo foi atingido. É bom, hein? Vazio. Centro Curitiba, 3054. Alfa Papá, Roberto.
Pousa os 3-5, a aeronave está ok. Controle voo 1657. Está passando lá, passando Charlie, caminho Curitiba e Rodovia Santo Carlos. Tá vendo? Muito bom também. Tem que crescer tudo, muito bom. Verdade, né? O 054 da TAM, chame agora 129.0 com pouso meridional. 290, boa noite. Já tempo não. Controle São Paulo, Dan 3054, boa noite. Boa noite, pela cidade. 230, nós vamos solicitando. Nós temos 209, nossa, para 30. Remoto 2309. Lima Capital, pela cidade. 1809, Lima, Quebec Charlie. 180 mais. Confirme, tá? Está aparecendo, né? Lima Capital dessa para 5.500, 10.017 Lima Quebec Charlie. Descendo para 5.500, ajuste 1017, Charlie. Voo no 737, complexo final, correndo 2715, voo no 737. Completa final 2715, voo no 737, obrigado, boa noite. Voo no 757, entregue velocidade 180 na época. E para o 9657? 657, número 3 para o pouso, reduz a 1809. 657, 1809. Break. Para o pouso. 4, reduza para 160 mais. 160, 3054. Descendo. Check. Check. Placa. Rockstar, Rockstar. Speed, Rockstar, Rockstar. Light speed, low, required running through. Check it. Light slope, standby. Check. 6000. 3054, reduza para a aproximação final. 35 para final, tá? 3054. Localizador. Perdão. Tá pronto. Curva base de procedimento, varig 240. Autorizado LS, solo estabilizado 2450. Autorizado 54, reduza para final, tráfego à frente 110 nós de VS. Chame torre 12715, tá 3054. São Paulo, boa noite, da 3054. 3054, boa noite, completo de procedimento, 2280 graus, 4 horas. 3054. E você tem helicópteros à direita, abaixo, controlado. Certo, 3054. Placa também. Full final check. Speed check. Um pouquinho antes que eu tá ok. Tá com a velocidade reduzida. Aqui, micro. Nice. Alto thrust. Speed. E que é mesmo. Daria no blue. Vai no completo, você pode.
Lima, Juliette Serra. Na frente esquerda, após decolagem, inicialmente você me escuta. O vento 270 graus, 4 nós. E decolagem. Livre decolagem, vai manter a sua escuta após decolagem. Vai. Corrida 3027, próximo, perdão, 7 está pronto. A gente mantém a presente posição, 3027. Vai manter 3027. Turminha 57 no solo, 34 no 219. 219. Fantasma. No 3054 no 7 direito, autorizado pouso, vento 270 graus, 4 nós. Repouso, Juliette Serra decolou 34, informe iniciando o grupo já iniciou à direita. Entra um pouquinho de calma. Afirmativo. 3210 agora, Serra. Oscilando para calma. Obrigado, outra vez. No 3027, observa atrás, em final na 7 direita. 400. Vai no da companhia. 500. Pós passagem, a retaguarda, cruza no 7 direita, linha mantém na esquerda. São Paulo, e Vitor Romeu. Aparente off. 300. 2450, afirmativo. Completo procedimento, poderá receber as ações do glide devido a tráfego no cruzamento das pistas. O vento 200 graus, 4 nós, 50. 40, 30, 20, retard, retard, drive. Afirmativo, então, caminho mais próximo para uma final taxi Golf, 270 graus, 4 nós, fazendo no 7. Afirmativo, e Vitor Romeu, a possibilidade de eu pousar ali na altura do box 26? Afirmativo. Ok, 26 chame no solo, o Yankee Vitor Romeu. Chamar no solo Romeu. 3054, data solo 36, 219 agora. 219, boa noite. Solo São Paulo, muito boa noite. TAM 3574 no gate 08, por estacionamento. Solo Gol 642, gate 7, puxa acionar. TAM 3574, exato pushback, reporte para táxi. Vai reportar táxi, TAM 3574. Solo São Paulo, boa noite. 3054, liberando. TAM 3054, táxi pela Lima, Mike, box 00. Mike 003054. Solo Gol 642. 3054, box é o 00. 00 para o 3054. Tente agressão na Mike, posição 2715, 3468. Táxi, via Mike, 2715 vai ingressar. 3017, próximo táxi. Pronto já, 307, com 111, em 2 horas e 30, estão observando Guarulhos, circulando ela. Gente, livre táxi, seu através do box 2, para o informe, visual com o Boeing da VAR, está livrando a Lima agora. Gente, a passada de novo, né? 301. São lotando 3574. 3574, aguarde para o táxi. Não deu tempo da gente falar com ele. Gente, inicia o táxi armativo, prossiga pela... Vai 24507. 741, segurou na 741. Foram 741, mantém a final dela, por favor. Deu? Ah, ok, obrigado. Cortozinho. Manual. Relação rota, chega uma. Bom, o piloto está se tornando assim, evidentemente, algumas pessoas falam, o piloto vai se tornar assim desnecessário, vamos substituir por um cachorro, né? Tem aquela brinca, aquele folclore. Na verdade é exatamente o contrário. O piloto, ele até por um contexto legal, agora que fechou a porta, ele é o preposto do dono. Então eu diria que a importância dele tem aumentado cada vez mais e ela tem extrapolado a técnica pura.
Porque na parte técnica, na parte pé e mão que a gente fala, né? Quer dizer, todo o esforço de tecnologia vem para diminuir o workload, para tornar mais seguro e, de certa forma, para tornar a vida técnica do piloto mais fácil, porém não insubstituível. Só que ele está ganhando uma importância, né, que antigamente não tinha. Quer dizer, hoje, efetivamente, ele é o dono do avião quando está fechado. Então, ele resolve um sem número de problemas, né, que não diz respeito só à parte técnica. Então, hoje, o preparo de um piloto, né, requer que ele entenda um pouquinho da economia da coisa, que ele entenda um pouquinho das relações humanas, olha, o que é um passageiro inconveniente, como é que eu não deixo que isso se torne um problema de segurança de voo, quando é que eu devo desembarcar um passageiro, quando é que é um problema que é simples, eu não deixo ele crescer. Quer dizer, hoje em dia, por exemplo, a formação dos pilotos ela é muito forte. Então, o que eu diria, o que a gente está vendo isso, né, quer dizer, o requisito de inglês, que a ICAO agora em 2008 vai tornar mandatório pelas autoridades, né? Quer dizer, o inglês virou a língua universal mesmo, então assim, vai chegar um ponto que tudo é inglês, o avião já conversa conosco em inglês hoje, quer dizer, né? O relacionamento humano, o relacionamento econômico, né? Quer dizer, ou seja, o piloto já deixou de ser puramente um mantenedor de um padrão técnico do voo. Ele é isso também, e tem isso, nisso ele traz a maior parte da sua responsabilidade, não vamos nos iludir, né? Mas efetivamente hoje o que é requerido de um comandante, numa linha aérea grande, é que ele seja muito mais do que isso. Olha, primeiro você tem que ter aquela vocação para a aviação, né? A aviação muita gente acha bonito, mas você tem que entender que é uma atividade como qualquer outra, precisa muita perseverança, muita dedicação, estudar muito e acreditar naquilo que você faz, não é? E muitas vezes não é porque você está voando numa empresa menor e que seja menosprezada, não. O avião não importa o tamanho dele, ele tem que ser seguro, não é? E por isso que eu digo para a meninada aí que vai começar, evidentemente que a gente já passou por essa fase também, e que estude bastante, se dedique bastante à aviação e que seja um piloto seguro. Bom, muito bem. O grande desafio do A380, na verdade, na minha opinião, ele não é um desafio técnico, né? Quer dizer, porque como eu já falei anteriormente, quer dizer, o avião, o processo de certificação, o processo de evolução, traz a possibilidade de fazer um avião desse tamanho com muita segurança, na minha opinião, né? O grande desafio desse avião vai ser o gerenciamento dos aeroportos. Quer dizer, eu tenho certeza que assim, que vai ser uma fase de aprendizado danada agora no começo da entrada, quando ele começar a entrar em operação. Quer dizer, vai ser muito difícil para os aeroportos. E quando eu falo aeroporto, não é só o finger, né? Não é só o acoplamento imediato, a integração imediata com o avião, mas é assim, processo de migração, processo de... Ainda mais nós estamos vivendo um período, né, depois do 11 de setembro, em que o mundo inteiro se volta para a segurança, que é uma maneira muito forte, né? Quer dizer, em alguns aeroportos se fazem tirar os sapatos, né? Quer dizer, então assim, você imagina um avião que despeja aí 800 pessoas, 600 pessoas aí, e imagina não um, mas assim, 4 aviões chegando ao mesmo tempo no aeroporto de manhã. Quer dizer, o grande preparo dos aeroportos para que o gerenciamento desse avião seja tão fluido quanto um avião menor, acho que é o grande desafio. Agora, o tamanho dele não, acho que a tecnologia está suficiente para tocar um avião desse tamanho sem muito problema. Olha, curiosidade específica, a gente tem muita curiosidade específica, né? Mas o mais gratificante que eu acho, uma curiosidade, que seria o fato de eu ter começado a minha vida de aviação, ter começado numa empresa que nem tinha ainda, não era TAM ainda, e hoje ter chegado aonde nós chegamos com essa postura digna, né? Postura de empresa aérea, com aviões magníficos, né? Uma estrutura fantástica. E isso é um fato interessante na minha vida que eu não vou esquecer jamais, não é? De ter percorrido esses caminhos e que repetiria tudo com o maior prazer de novo, se tivesse que começar hoje. O caso dos cachorros ficou muito interessante, até o comandante Rolim colocou num dos livros dele, e que certa vez eu estava iniciando a decolagem, e era avião Bandeirante ainda na época, estava iniciando a decolagem da pista 16, hoje é 17, né? E
e eu observei que estavam passando assim vários cachorros na frente, vários cães, né, na frente da aeronave, na hora que eu estava dando potência para iniciar a corrida. E aí eu interrompi a decolagem, né, como a gente chama, abortar a decolagem. E a torre perguntou o que estava vendo. Eu digo, não, está passando aí, tem um casamento aí, torre. Eu estou aguardando o noivo e a noiva passar aqui.